Então, trazemos aqui algumas razões porque a venda de NFTs do ano passado, 2022, também superaram algumas expectativas. Logicamente que não em volume de vendas, como foi em 2021, naquele boom, levado certamente pelos games. Na época era Axie Infinity e logo após vários games. Inclusive a gente pode ver isso no número de youtubers e influencers aí que apareceram e que sumiram naquela época, que qualquer jogo dava dinheiro e qualquer vídeo dava visualização. Então nós tivemos aquele boom em 2021. 2022 tivemos a queda do mercado como um todo, várias quebras de corretoras e muito caos aí como um Luna. Mesmo assim, tivemos aí 24 bilhões em volume de vendas dos NFTs. E sendo que em 2021 tinha sido praticamente o mesmo valor de volume de vendas. Então, quais as razões para que eles foram bem sucedidas? Um dos pontos aí é realmente a oportunidade de investimento. Quais tipos de investimento? Aí vamos ver então. Lends para o metaverso, NFTs como uma forma de investir ativos digitais, alguns NFTs que fazem referência a ativos físicos como casas, como carros que já estão linkados. Então as pessoas viram essa oportunidade e conseguiram algumas identificar que realmente ele tem essa oportunidade de investimento a longo prazo e a curto prazo também, assim como que a gente pode colocar, investimento é uma forma de especular no curto ou no longo prazo, certo? Então aqui muitos conseguiram especular bem no curto prazo, comprava qualquer coisa e vendia num valor mais alto, porque existia uma demanda achando que ele ia subir eternamente. Então, de certa forma, teve essa especulação. Mas quando a gente vai a fundo estudar sobre oportunidades de investimento com NFTs, a gente sabe que faz todo sentido. São ativos digitais que tem alguns lastreados, outros serão lastreados, ou outros são apenas ativos e que tem valor para outras pessoas e que tem uma demanda, então eles se tornam escassos. Reserva de capital digital, então isso aqui a gente consegue verificar, por exemplo, que muitos NFTs em algum momento eles seguraram as quedas. Por exemplo, se Ethereum caiu ou Solana caiu o valor do token, mas aquele NFT ele segurou, por exemplo, estava valendo 5 Ethereums, o Ethereum desvalorizou, mas manteve-se os 5 Ethereums. E na época que ele subia o valor do token e subia também o valor em número de Ethereums. Agora eu não posso dizer que estamos na mesma questão, porque estou vendo aí que muitos dos principais projetos eles têm caído muito, e manteve-se um valor em dólar fixo, digamos que fixo. Por exemplo, caiu o valor do Ethereum, ou ele subiu o valor do Ethereum, o valor do NFT caiu o Ethereum, o NFT subiu, para equilibrar naquela percepção de valor que as pessoas têm, que é o mínimo valor que elas que o floor price seria do projeto. Então ele se torna como uma reserva. E por outro lado também, algumas pessoas têm usado esse NFT como, já foi colocado inclusive aqui no canal, vídeos sobre opções de você usar o NFT como uma garantia real, como se fosse um banco. Então tem bancos descentralizados, você coloca o seu ativo, você consegue pegar um valor em empréstimo, deixando aquele NFT como colateral. Inclusive já fizemos uma operação dessa. Vantagem fiscal aqui é um pouquinho dúbio essa parte, porque ainda não temos, isso está em discussão em todo mundo. Então tem alguns pontos. A China, por exemplo, em algum momento ela falou que os NFTs eles servem como ativos digitais colecionáveis ou
ou apenas um ativo digital. Os Estados Unidos, em algum momento, deu a entender que ele tem propriedade de ações e outras coisas aí que tem que pagar um imposto sobre tudo. Então, desde a empresa que lança até você ter uma compra e venda, é como se fosse uma ação. Então tem toda essa discussão ainda, isso vai levar um pouquinho de tempo, e assim que ficar mais claro, eu acredito que a valorização dos NFTs vai ser muito maior. Nós vamos falar muito mais sobre isso em outro momento, inclusive tem o podcast com o Ícaro, com o advogado Ícaro, nós falamos bastante sobre isso. Assim que nós tivermos essa parte fiscal bem clara, eu acredito que nós vamos ter uma boa valorização dos projetos. Então, quem quiser ver esse podcast, está aqui no canal também, ou no Spotify. Propriedade digital, então ela verifica a propriedade digital com segurança. Então, é possível você declarar que aquilo é realmente seu. Isso é a base do NFT. Então, por exemplo, você pode tirar print do macaco do Neymar, mas somente ele tem aquela comprovação que é dele. Isso vai servir para identidades, isso vai servir para, como a gente já vê, documentos de carros, isso vai servir para diplomas, isso vai servir para inúmeras coisas que os NFTs vão dar essa propriedade digital. E o valor a longo prazo, então, assim como oportunidade de investimento, é o valor a longo prazo. Aqui, oportunidade, a gente tem que acrescentar o ponto de que, por exemplo, você pode comprar uma casa hoje tokenizada como um NFT lá nas Bahamas ou na Austrália, o que antes era, não diria impossível, quase impossível, mas muito difícil, primeiramente porque você teria que confiar quem está vendendo, você teria que saber onde está a casa, se ela é real ou não, todos esses pontos. Aqui não que seja impossível de acontecer, porque ainda precisa ter esse link entre o ativo real com o ativo digital. Se você tem aquele ativo digital, ele tem que garantir que você tem aquele ativo real, aquela casa, mas isso facilita você comprar propriedades ou carros ou qualquer coisa em qualquer parte do mundo. Então fica muito mais líquido, o mundo está muito mais líquido. Uma casa hoje que é difícil de vender vai se tornar mais fácil porque está tudo na blockchain, está tudo como NFTs. É como se antes as ações que hoje você pode comprar e vender no celular, as ações eram apenas no papel em São Paulo. Entende? Na bolsa de valores você teria que ligar lá ou pedir para alguém fazer a compra, daí você teria que receber aquele papel da ação. Agora você faz tudo no celular. Isso tornou o mercado mais líquido e mais fácil, e a mesma coisa acontece aqui. E o valor a longo prazo aí, que é quando você consegue identificar realmente projetos que vão entregar algum valor. Aqui nós temos o CryptoPunks. Até hoje ele é um dos primeiros, dos principais, os OGs, eles estão nesse projeto. O que ele poderá entregar ou o que poderá ser feito em cima dele ainda é uma incógnita, mas por ele ter esse valor, provavelmente imagina-se que algo grande ou vai ser criado, ou apenas um colecionável, não tem problema, mas é um colecionável que por termos apenas 10 mil e 8 bilhões de pessoas, é bem escasso. Então tem essa questão. E nem todos eles vão ser o Jorge ali da esquina vai lançar um projeto com 10 mil unidades, não quer dizer que o projeto dele vai ser escasso da mesma forma, porque tem que ter toda uma criação de comunidade, ele tem que ter um histórico no que ele faz, o que ele quer entregar, o que o projeto vai fazer. Então é quase que na questão de projetos mesmo, uma nova empresa ou uma nova arte que as pessoas dão valor. Então aqui me estendi, mas algumas razões, então, e que a gente vai ver muito mais e muito mais. Inclusive aqui a gente vai separar nossos conteúdos em várias categorias para trazer essas facilidades: música, arte, esportes,
fotografia, enfim, todas essas opções aí que trazem essas 5 razões aí que a gente pode identificar alguns projetos bons. Mas é isso aí, beleza, pessoal? Abraço.